Olá, seja bem-vindo ao meu canal Investindo com Fábio Gobo e esta série que é o melhor vídeo que você já viu sobre investimentos, porque esse realmente é o meu propósito. E hoje aqui já acertando o áudio, já acertando o vídeo, e então se inscreve, ativa o sininho, fica atento às notificações que vai ter muito conteúdo de qualidade, segue nas redes sociais e vamos lá que hoje o tema do vídeo é sobre quais são os tipos de fundo imobiliário, mas também entregando uma recomendação de quais os fundos que eu devo comprar, como é que eu escolho a questão de dividendos, a questão de tipo de fundo que eu devo aplicar, que eu não devo, percentual da minha carteira, se eu devo colocar todo o meu dinheiro em fundo imobiliário ou se eu devo colocar uma parte. Fica ligado que nós vamos responder tudo aos pouquinhos aqui para você. Bacana? Então, para falar para vocês sobre quais os tipos de fundo imobiliário, o que que eu já fiz? Eu trouxe uma carteira recomendada de fundos imobiliários, onde a gente pode avaliar quais são os tipos que estão sendo recomendados e já quais os que eu devo encarteirar e por que encarteirar esses fundos, mostrando para vocês todos os detalhes. Então, vem cá, vamos olhar aqui a carteira recomendada que eu trouxe para vocês. Na carteira recomendada aqui, a gente vai rolando a tela, a gente tem bastante informação, desde cenários, destaques, até a carteira sugerida. Vamos pular aqui para a carteira sugerida. Na carteira sugerida, a gente vai ter dois tipos de carteiras. Uma chamada de carteira FII Renda e outra chamada carteira FII Ganho. O que significa renda? Os fundos de carteira renda são fundos que distribuem mais dividendos. Então, você vai ter um dividendo maior mês a mês. E a carteira ganho são fundos que, além de distribuir dividendos, eles têm um ganho no seu capital. E por que que a carteira ganho, na minha visão, é melhor do que a carteira renda? Então, voltando, todos os papéis aqui são recomendados, a recomendação é do BBBI, não é necessariamente minha, eu só vou mostrar como a gente faz uma seleção dentro da carteira recomendada. Bacana? Por quê? Porque esses papéis já passaram por diversos critérios técnicos de seleção dos ativos que eu posso ter uma menor preocupação em relação a qualidade dos papéis que eu estou analisando. Eu já faço um pré-filtro dentro dessa carteira, tá bom? Então, vamos começar primeiro explicando o que que se trata a carteira renda, certo? A carteira renda, a hora que a gente olha aqui, a gente vê que eles são FIIs de papel na maioria, né? 63% aqui de recebível, um é de agro, que também são papéis que compõem, FOF, então nós vamos olhar cada um desses tipos, e depois nós vamos olhar também da carteira de ganho, quais são os tipos de fundos. Aqui, ó. Já na carteira de ganho capital, eu tenho shopping, que é bacana, desenvolvimento, que é desenvolvimento de empreendimentos, eu também tenho fundos híbridos aqui, tenho fundos logísticos e tenho fundos de papel. Então, são as estratégias de cada um desses fundos que vão me falar qual tipo que eu devo aplicar, tá bom? Quando eu desço aqui no fundo de carteira de renda, eu vou ter agro, híbrido e recebíveis aqui e eu vou ter um dividend yield médio. O dividend yield médio nos últimos 12 meses, você vê na casa de 13, 12, 11, 12, 13, um dividend yield bem razoável aqui, né? Acima de 1% ao mês na média. Se eu comparar com quanto está a Selic, eles estão entregando acima da Selic, inclusive nos últimos 12 meses, dado o preço atual aqui do valor da cota no data do fechamento desta recomendação. A gente precisaria só ajustar na cotação atual, de hoje ou do dia que você está vendo o vídeo, mas os dividend yields são bem expressivos. Só que o que acontece? Entre comprar um FII de papel e comprar direto o crédito privado ou um fundo de crédito privado aberto, eu acho mais interessante comprar um fundo de papel aberto. E a gente precisa entender essa diferença de fundo fechado e fundo de investimento tradicional, que a gente fala que é fundo aberto. Então, pode ter algumas boas oportunidades nesse tipo de FII de papel, mas o filé mesmo, o bom de verdade, são os FIIs de ganho de capital, que esse é o que interessa. E por que que esses daqui, na verdade, são os que interessam? Opa! FII de ganho aqui, ó. Essa é a carteira que realmente
vale a pena, que eu recomendo hoje para vocês. Por quê? Porque, muito embora os dividend yields aqui possam ser um pouquinho mais baixos, esses papéis logísticos aqui, ó, tá vendo? Esses 2 que são logísticos. E este de shopping aqui, ó, 10,8, o que acontece? Se a gente coloca eles em perspectiva nos últimos anos, eles conseguem manter o seu preço crescendo conforme a inflação, até acima da inflação, na verdade, e te pagar um dividend yield na casa média de mais de 10%. Então, olha que bacana, você tem um ganho real. Você, por exemplo, assim, quanto você quer de aposentadoria? Você quer R$ 1.500 por mês, que é um salário mínimo, pouco mais que um salário mínimo. Com 150 mil investido nesse tipo de fundo, uma boa composição, você já consegue um rendimento hoje na casa de R$ 1.500. E o seu poder de compra vai sendo corrigido pela inflação ao longo do tempo. Ah, tem uma garantia absoluta da correção? Não, o preço pode variar, mas o seu dividend yield, ano a ano, os aluguéis, os contratos vão sendo corrigidos ali, normalmente pelo IGPM, alguns pelo IPCA, e você vai conseguindo manter o seu dividendo crescendo e você consegue ter uma renda. Esse é o pulo do gato na hora de investir em fundo imobiliário, compreendeu? Então nós vamos passar para os fundos que, dentro das opções aqui para o mês de novembro, fazem sentido na minha visão. O primeiro fundo que faz sentido aqui para minha estratégia, por quê? Porque são papéis que eles rendem um dividendo referente a aluguel que tem uma correção pela inflação. Ou seja, esse dividend yield que eu tenho hoje tende a ser corrigido ao longo do tempo. Para longo prazo, é maravilhoso. Não é para você especular, mas é você entrar nesse papel hoje que está com um dividend yield fantástico, tá bom? A gente tem o dividend yield deste fundo da Bresco na casa de 0,81 por mês, ou 9,72, quase 10% anualizado. Mas isso daqui é o seu ganho real, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha aqui a composição dos papéis, ele possui 12 propriedades diferentes, então são propriedades diversificadas. Além disso, os contratos têm prazo remanescente aqui na média de 5,3 anos e 82% dos inquilinos aqui têm um grau de investimento de escala global. Além do padrão elevado dos galpões, 2/3 estão próximos a grandes centros de consumo. Recentemente também o fundo zerou a vacância física. Então esse fundo detém um dos melhores portfólios de galpão e está muito bem posicionado para atender às novas demandas do segmento logístico. Esse fundo aqui é um fundo muito seguro para você aplicar pela qualidade dos imóveis e dos inquilinos. Você tem aqui nos últimos 12 meses 8,74. Hoje a gente está, pelo preço que a gente está com desconto no preço, a gente está com dividend yield até melhor, é uma boa opção aí, e ele também está abaixo do seu valor de avaliação patrimonial. Você paga hoje 91% do que seria o preço justo dos imóveis que compõem. Se você vendesse todos os imóveis hoje, você receberia mais do que você aplicou por cota. Bacana? É uma opção legal para a gente encarteirar, conforme prometi, e já é um fundo de logística. A gente fala que é fundo de logística. Então, o próximo fundo que faz sentido na minha carteira, que está na carteira recomendada e que também tem o mesmo racional que eu tenho como premissa, é esse Red Brasil Shopping aqui, HGBS11. Esse é o ticker que você usa para comprar esse fundo, certo? E ele tem o objetivo de exploração comercial de participação em shopping. Encerrou o último mês com investimento em 19 shopping centers diferentes, distribuídos em 14 cidades e 6 estados. E o que a gente tira de informação importante em relação a ele ter 19 shopping centers na sua composição, ser distribuído tendo cotas de outros fundos imobiliários, participações diretas e indiretas? Que existem garantias reais, imóveis reais atrelados a esse papel. Existem contratos de aluguel que são corrigidos também pela inflação, IGPM, IPCA, ano a ano. Você tem um dividend yield aqui 0,81 também ao mês, parecido ali com o da Bresco.
9,32 nos últimos 12 meses. E isso daqui é o seu lucro, é o lucro real ano a ano. Isso é excelente, porque a médio e longo prazo ele tende a corrigir pela inflação e eu já vou mostrar um gráfico aqui que eu vou provar isso para vocês. Fiquem tranquilos, a gente vai estender bastante esse prazo aqui para a gente ter certeza disso que nós estamos falando, tá bom? Hoje também o preço dele está abaixo do valor patrimonial, ou seja, o valor justo de avaliação dos imóveis é maior do que o valor de uma cota, você está pagando literalmente com desconto, barato, tá bom? A cota dele é 197. Bom, e vamos o último fundo aqui que também corresponde ao segmento, com a mesma racional que eu estou colocando nesses 3 fundos recomendados, é o RISA Arctum. Esse fundo também ele tem como objetivo a aquisição de imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. Ou seja, existe uma empresa que tem um prédio próprio, só que ela não consegue fazer dinheiro com aquele imóvel. Então, o que que ela faz? Ela vende aquele imóvel para um fundo imobiliário, para esse tipo de fundo, por exemplo, e aluga o imóvel que ela acabou de vender. Esse é o principal objetivo desse fundo, é gerar capital para as empresas, mais uma vez, como eu falei, ajudando a desenvolver o país, porque essa empresa com mais capital, tendo vendido seu imóvel, consegue investir, expandir, crescer e assim a gente desenvolve o país. Esse fundo ele é composto por 10 ativos diferentes, sendo 9 locatários distintos, uma taxa média de contratual de IPCA mais 9,26 ao ano. Olha só, você tem a longo prazo a garantia da inflação e 9,26 de lucro. É muito, muito bom. A gente tem também ele sendo vendido abaixo do valor patrimonial, um dividend yield nos últimos 12 meses aqui de 14,60 e 0,96 no mês. Então aqui mostrando para vocês um portfólio que, se fosse composto só por esses 3 fundos, a rentabilidade desde 2020 para cá, os últimos 4 anos. Então, pós-pandemia, que a pandemia, no auge ali, ela distorceu muito o preço dos ativos, mas o que a gente tem na linha vermelha aqui a inflação dos últimos 4 anos e aqui na linha azul a variação do preço. Você pode ver que hora ele ficou abaixo, hora ele ficou acima, mas na média, a longo prazo, a gente tem o preço do papel e aqui não considera os dividendos. Todo o dividendo que ele pagou mensal não foi incorporado nesse cálculo do preço. Você poderia ter gasto todos os dividendos dos últimos 4 anos e o seu preço estaria aqui corrigidinho, bonitinho, de acordo com o IPCA. Quanto mais você diversificar, não só ficar em 3 ativos, maior vai ser as chances de você manter uma valorização de acordo com a inflação e ter o seu dividendo mensal. É juro real na casa de quase 10% ao ano. É muito bom. E você tem imóvel, é seguro. E por que que eu estou direcionando para esse tipo de fundo imobiliário e não o tipo de imobiliário chamado ali de renda, de papel? Porque a ideia, para mim, é construir uma liberdade financeira, que a gente não fala mais aposentadoria hoje em dia, a gente fala liberdade financeira através dos investimentos. É isso que eu estou muito prestes a conquistar para mim e quero que você consiga conquistar para você. O ideal é sempre dar o primeiro passo, você precisa começar a comprar o seu primeiro fundo, você precisa começar a investir, mas você que já tem um recurso aplicado não vai colocar tudo em fundo imobiliário. Você vai dividir o seu portfólio em curto, médio e longo prazo. Do longo prazo você vai ter estratégia de renda fixa, de multimercado, de fundo imobiliário, de ações dividendos, de crescimento. E para cada estratégia você vai encontrar os melhores produtos. Nós vamos falar muito sobre isso ainda nos próximos vídeos. Segue que vai ter muito conteúdo bacana. Fica de olho nos próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever e manda as perguntas aqui nos comentários, porque todas as perguntas dos comentários eu prometo responder e o que vier também em inbox aqui eu vou sempre respondendo e usando para a gente conversar nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço.